Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que ele é um pouco menos falado no conceito de o porquê surgiu e qual o conceito geral por trás disso, mas ao mesmo tempo ele tem ganhado muito ascensão e olhares dos investidores que é investir em ETFs, né? Então, se você acompanhou o vídeo passado onde eu mostrei aqui o aporte do mês de agosto da carteira do canal, eu me prontifiquei claramente a começar a diversificar o meu patrimônio, não o patrimônio meu geral que já é diversificado, mas o patrimônio da carteira do canal. Vou começar a colocar alguns reais ali no exterior e começar a diversificar o portfólio da carteira. Mas antes disso acontecer, o interessante é eu mostrar para vocês o porquê que eu vou investir nos ETFs e, na verdade, não te mostrar, né, mas te dizer o porquê o conceito surgiu. Se você é um investidor que gosta de ler bastante, você com certeza conhece a história de John Bogle, né, que nesse livro aqui que eu pedi para o editor colocar aqui, no livro Um Investidor de Bom Senso, ele explica basicamente ali o conceito por trás do ETF, o porquê que ele investe, o porquê dessa estratégia. É uma estratégia muito conhecida nos Estados Unidos, mas pouco falada aqui no Brasil. Digamos que não uma forma tão ampla como é lá, né? Lá tem comunidades que colocam esse estilo de investir muito mais forte do que propriamente você começar a investir em ações, como é o costume aqui do Brasil em si. Mas quando você olha para esse livro, o que o conceito de John Bogle ele quer dizer? Ele quer dizer que você tem que se preocupar muito com as tuas áreas pessoais ali de capacitação e ganhar dinheiro e deixar os investimentos de uma forma muito mais simples, muito mais simplificada, do que propriamente você gastar ou perder teu tempo muito analisando ativo por ativo e esquecer dessa área que é mais importante, que é a área da tua vida pessoal. Lembra que o investimento é algo que vai potencializar os teus ganhos, porque o que vai te deixar rico, na verdade, é a tua profissão, o teu trabalho, o teu empreendimento, enfim, a área da tua vida pessoal. E os investimentos ele vai ali basicamente blindar o teu patrimônio e, consequentemente, o que vai fazer ele crescer e, consequentemente, te dar muita tranquilidade quando você dorme e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Eu vou te mostrar alguns ETFs aqui. Claro, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda desses ativos. Eu tenho que mostrar aqui o conceito por trás dessa estratégia em si, que não é só investir em ações, investir em renda fixa e no modo geral. Porque quando você olha o próprio livro, né, do Ray Dalio, onde ele fala princípios, esse livro que eu já mostrei aqui no canal para vocês, ele fala sobre o Santo Graal, né, o santo dos investimentos. O que é esse Santo Graal? É você ter uma carteira o mais descorrelacionada possível, ou seja, uma correlação negativa. Ou seja, aquela carteira que você só investe em banco, uma carteira que só investe em empresas de mineração, empresas do setor de seguros, enfim. O ideal ali é você investir em ativos que têm uma correlação negativa, ou seja, quando aquele ativo cair, você não tem uma queda tão brusca na tua carteira de ativo, no teu portfólio, e isso vai te ajudar a ter uma performance melhor. Então, quando você olha para a carteira do canal, você consegue ver que a carteira está começando a ter essa descorrelação negativa e por isso ela tem performado também. Claro, existe um fator onde eu invisto nos momentos onde a crise ela está grande e eu consigo comprar ativos ainda muito mais barato. Quando eu olho para esse ETF aqui, é o primeiro ETF que eu quero trazer para vocês, é o IAU. O que é o IAU? Ele é um ETF que ele é lastreado em ouro. Então, quando você olha para a performance desse ETF, no último ano, na verdade, ele teve uma performance bem significativa. Se você tivesse colocado todo o seu dinheiro aqui, ou coisa que eu não recomendo, só nesse ETF, você já teria tido uma valorização de mais de 41%. Então, para você ver o quanto o ouro ele tem se valorizado no decorrer do período do tempo, ou seja, nesse último ano. E assim você vai fazendo a medição, os últimos 6 meses, último mês, últimos 5 dias e assim por diante. Mas quando você olha no último ano, ele teve essa valorização, digamos que bem expressiva, comparado aos investimentos atuais e tradicionais, né? Então, é uma boa esse ETF? Eu não sei, você tem que entender de fato se faz sentido para o teu perfil de investidor, porque o ouro, você está se, digamos que, protegendo de qualquer tipo de conflito, principalmente agora que está tendo esse conflito geopolítico, onde está tendo essa briga tarifária aí, onde o Trump ele está colocando tarifa em todo mundo e o mundo está incerto. Então, é muito interessante você começar a olhar para ativos descorrelacionados da tua carteira como um todo. E esse ETF aqui, ele é um ETF que o seu desempenho reflete a busca global por ativos, um valor intrínseco e baixa correlação com os mercados acionários. Então, quando você olha para o ETF de ouro, você literalmente está comprando ali ouro, entre aspas, né? Você está comprando um ETF que é lastreado ali, que ele segue a cotação, não lastreado, mas é que ele segue a cotação ali do ouro em si. Então, é uma das formas que você consegue se blindar. Agora, o que acontece? Tem outro ETF aqui, que é o VEA, né? Esse ETF, ele basicamente é um fundo que investe em empresas de países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos, como Alemanha, Reino Unido, Japão
e Austrália. Então, um dos pontos fortes desse ETF é a diversificação cambial, já que o investidor ele começa a ter uma exposição bem forte aí, não apenas nas empresas globais, mas também como nas moedas fortes do mundo, como o euro, a libra esterlina, a ien e o dólar australiano. Então, essas são uma das diversificações desse ETF. Então, quando você olha esse ETF aqui, no último ano, ele teve uma valorização de um pouco mais de 25%. Então, teve uma valorização significativa que te ajuda, de fato, a não só investir nas empresas brasileiras, mas como nas empresas globais também, como Reino Unido, Japão e, enfim, todas essas empresas aí da União Europeia também. Então, é um ETF aí que te ajuda também a diversificar. Você começa a se tornar um investidor mais global, não só simplesmente um investidor da América Latina e América do Norte. Você começa a olhar um pouco o mundo aí e ele começa a ter essa diversificação bem interessante, principalmente para você investidor que busca ter o teu portfólio, digamos que descorrelacionado de tudo que é só S&P 500, que é a Ibovespa, do modo geral, tá? E outro ETF aqui, um terceiro que eu vou dar para vocês aqui, para vocês analisarem e estudar. Lembra que, cara, é importante demais você começar a pegar todo esse conteúdo que eu tô trazendo para você e estudar. Não simplesmente pegar e começar a replicar, comprar esses ativos, mas estuda. Olha se faz sentido pro teu perfil, porque é importante você começar a exercitar essa prática de você estudar um determinado ativo antes de colocar na tua carteira. Porque assim, se der algum problema, você sabe exatamente onde você está se metendo. E não simplesmente vai seguir uma dica do que eu estou dando aqui ou qualquer outro influenciador. Se você para o teu tempo precioso para ouvir isso aqui e começar a replicar sem ao menos estudar, cara, você corre um grande risco de perder muito dinheiro, porque você não sabe o que você está fazendo. E é muito importante você saber o que está fazendo para que as suas decisões elas sejam tomadas de uma forma muito clara e sensata, sem o jogo da emoção. Então, o que é esse ETF aqui? O próximo ETF é o VOO, ou seja, o VOL, VOO, VOL, então, o que você queira dizer aí na tua linguagem, né? Então, o que esse ETF faz? Ele basicamente replica o desempenho do S&P 500, ou seja, ele replica ali o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Cara, esse ETF, ele é bom? O que é esse ETF, Alessandra? Bom, como eu te falei, né, ele replica ali o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas quando você olha para o S&P 500, cerca de 30% ali do S&P 500 é só empresas de tecnologia. Então, cabe ali uma observação no que você está investindo. Você está se expondo muito nas empresas de tecnologia, então tem que ter um cuidado, porque tem muitas pessoas que colocam o VOO na carteira e, consequentemente, o QQQ. Então, são dois ETFs ali que um replica as 500 empresas dos Estados Unidos, ou seja, o desempenho do S&P 500, e o QQQ, o que ele busca? Ele busca replicar o desempenho do índice da Nasdaq, né? Então, no índice Nasdaq é o índice de tecnologia, do modo geral. Então, você vê que não há uma correlação negativa entre o QQQ e o VOO. Então, é muito importante você olhar e ver o que faz sentido para você não ter uma dupla exposição. Quando você olha para o ETF VOO, você vê que, cara, ele teve um desempenho até que bem interessante, né? Não é tão expressivo como o ETF de ouro, mas mesmo assim ele tem um desempenho ali no último ano de 13%. Então, o que acontece? Quando você investe nesses ETF, você transmite essa responsabilidade de ficar focado em comprar um determinado tipo de ação e deixa para o teu gestor, o gestor do ETF em si, né? Então é importante você olhar também a taxa de administração desses ETFs, porque é muito importante. O conceito de John Bogle é justamente isso, é simplificar o lado financeiro em si, o lado dos investimentos, e você ter foco exclusivo no que é mais importante, ou seja, na tua vida, no teu trabalho, na tua vida pessoal, do modo geral ali, para que você consiga ter muito mais dinheiro para investir. Lembrando que os investimentos, eles são uma potencialização do que você aplica dentro da tua vida pessoal, no teu trabalho. Então, quanto mais dinheiro você ganha e quanto melhor você investe, maior será o teu patrimônio, tá? Então, esquece essa ideia de que você vai ficar rico investindo. Você não vai ficar rico investindo. Você vai ficar rico com o teu trabalho, se você abrir um negócio, principalmente empreendedor. Eu tive bastante sucesso na minha vida, por mais que seja um espaço tão curto aqui, porque eu tenho um pouco mais de 30 anos aí, então, assim, é interessante você seguir por esse lado de focar muito na tua carreira e, consequentemente, os investimentos, eles ser algo muito mais simples e que te dá muito mais tranquilidade. Quando você pega ETFs para investir, você pega essa estratégia de John Bogle, ele fala literalmente para você focar na sua área pessoal, área do trabalho e os investimentos
tornar uma coisa muito simples. Eu sei que esse vídeo é um vídeo curto, mas eu quero trazer literalmente aqui a história de John Bogle, trazendo do que eu li do livro dele, O Investidor de Bom Senso, mas eu acredito que isso ficou bem claro aqui para você, da forma como você pode simplificar a tua vida investindo em ETF. E é uma parte que eu vou começar agora a colocar ETFs na minha carteira. No próximo quadro Viver Dividendos, eu vou trazer os ETFs que eu escolhi para essa minha carteira de ativos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a abrir teus horizontes para compreender que os ETFs sim é uma grande possibilidade e um grande meio que você pode buscar para potencializar o teu portfólio de ativos e, consequentemente, você ter uma descorrelação ali negativa para a tua carteira de ativos. E o que eu vou pedir para você aqui? Para que você se inscreva no canal, clique aí no botão gostei e compartilhe com mais pessoas, porque é muito importante as pessoas conhecerem essa outra metodologia aqui no Brasil, que é pouco falada. Algumas pessoas falam sobre ETFs, mas o ETF ainda está engatinhando aqui no Brasil. Não é tão amplo acessado como é nos Estados Unidos, porque aqui ainda está, como sempre, o Brasil está bem atrasado nesse quesito. Mas que bom que temos várias pessoas, vários influenciadores que estão dizendo aí como funcionam os ETFs, né? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima.